Fala galera, tudo certo? Edson aqui da Conquest Tecnologia. Estou aqui na mesa de trabalho do nosso editor, o seu Gustavo Canali. Estamos fazendo alguma alteração na máquina de edição. Carinha ali já está depenadinho. Acabei fazendo uma negociação com o kit que nós estávamos utilizando e vamos fazer um upgrade na máquina. Por lindo tempo, tecnicamente um downgrade em época de lançamento, porém em poder computacional será feito um upgrade momentâneo, por isso que não será filmado toda a movimentação de sacar um kit, colocar outro e tal, porque foi uma coisa bem de última hora. Nós estávamos utilizando nessa máquina de edição um Core i5 12400F, modelo de 6 núcleos e 12 threads com 4 GHz, é o operacional final dele, né? Até 4.3, 4.4, se não me engano, ele atingia, só que apenas em um núcleo. Quando utilizava em todos os núcleos que eram exigidos pelo programa de edição, que no nosso caso aqui é o Filmora, versão paga, né, certinho, nós estávamos com um problema que o processador, apesar de ser um processador muito forte, um bom processador, a quantidade de núcleos dele era relativamente baixa, então era muito fácil a gente atingir 100% de uso. Por mais que o processador esteja um bom clock, um bom cache, uma boa quantidade de núcleos, que 6/12 é uma quantidade bem equilibrada de núcleos e um excelente processador. Esse 5 ele consegue ser melhor, por exemplo, que o concorrente dele, o Ryzen 5 5600. Ele é um pouquinho mais caro e entrega um pouquinho mais de desempenho. Porém, ambos são 6/12. Eu vou estar trocando o kit. Nós utilizava aqui o 12400F com a B660 A Pro da MSI e vai ser substituído pelo Ryzen 7 modelo 5700X. Por isso comentei do downgrade de época, porque o 12400, a série de 12ª geração da Intel, foi lançado posterior à linha 5000 da AMD. Porém, esse processador aqui, ele acaba entregando um custo-benefício melhor, tratando-se de um octa-core, né, um processador de 8 núcleos. Então acabamos pulando para a linha da AMD, disso foi um oportunismo, e vamos utilizar a placa-mãe B550M Asus TUF. Esse modelo porque possui duas entradas M2, utiliza só apenas uma, um Kingston NV2, e utilizamos também a 3060, a versão de 12 GB, que tem o PCI Express 4.0. Para jogo não influencia tanto, para o render já tem mais influência, porque trata-se diretamente da linha da largura de banda dela, então tem influência na prática para a produção, isso em tempo de produção. E esse processador aqui, mesmo se fosse se eu tivesse trocado o 12400F pelo 5600, eu não teria ganho, talvez até percas ou empate técnico, porque as especificações são as mesmas, eles são praticamente iguais. Comparar em jogos, tu vê que alguns jogos um abre um pouquinho mais de diferença, outro menos e tal, são equilibrados. E na edição provavelmente é a mesma coisa. 5600 ele acaba tendo um pouquinho mais de clock, 10% a mais, enquanto um trabalha 4, outro trabalha 4.4, então talvez em alguma operação que outro eu teria essa vantagem de um pouco mais de clock, mas não deixa de ser um 6/12. O problema é a quantidade de núcleo. 6 núcleos e 12 threads acaba muito rápido, eu encho muito fácil todo o processador. Aqui, como ele é um 8 núcleos também com hyperthreading, então 8/16, então 2 threads a mais, tenho 2 núcleos a mais e 4 threads a mais. Então eu consigo postergar, consigo ser um processador mais elástico. Se tivesse, por exemplo, pegado um i7, também teria sido bem atendido. Só que o 11700, seja a versão F, a versão K, ele tem um preço similar a esse processador e não consegue entregar, perde para esse modelo do 5700X, que encontra até com mais facilidade, encontra mais barato. Se eu fosse com 12700F, para usar a mesma plataforma que eu já estava utilizando, o processador já é muito caro, já sobe bem. Claro que é um processador melhor, mas é bem mais caro, entende? Então, vamos utilizar esse modelo aqui, que nos octa-core, acredito que seja o melhor custo-benefício. A plataforma M4, apesar de estarem matando ela, obviamente por causa do M5, ainda tem uma possibilidade de upgrade aqui. Eu consigo colocar, por exemplo, mais tarde um Ryzen 9, um 5900X, um 5950X, processador com mais núcleos ainda, caso vir a necessitar. E a placa-mãe já tem todo o suporte que consegue atender todo e qualquer
recurso que eu venho a utilizar com ela. Então, esse acabou sendo um pouquinho mais viável esse tipo de plataforma para mim. A diferença de preço não foi muita, acabei já negociando aquele o i5 que estava utilizando, tinha pouco mais de 2 meses de uso, e vamos de Ryzen agora. Então, a partir de agora, o PC da edição vai ser um Ryzen. Demais alterações não foram feitas, a fonte continua a GameX 750, a placa de vídeo essa GameArt 3060 de 12 GB, as memórias, na época era Kingston, agora está com as datas XPG 3200 MHz, continua com o mesmo NVMe, o resto da máquina, Water Cooler de 120 da Deepcool. Então é basicamente o mesmo computador, só foi trocado o miolo, processador e placa-mãe como objetividade de upgrade. Como foi feito muito rápido, não deu para fazer todos os comparativos, porém acompanha a montagem da máquina aqui, esse swap aqui montando na máquina nova. Posteriormente eu vou ver o comportamento dela na produção. Sem contar que a plataforma M4, que no caso essa, ela é uma plataforma desbloqueada, então se eu precisar porventura fizer overclock, o meu limitador vai ser a temperatura, do quanto que o meu water cooler consegue dissipar, porque a placa-mãe boa eu tenho, com bons VRMs, eu tenho uma fonte de 750 watts a 80 plus bronze, se não me engano, então energia eu tenho, dissipador já tenho water cooler, então eu consigo aumentar um pouquinho a potência manualmente caso eu venha precisar. Esse foi o upgrade de hoje, então se quiser acompanhar o vídeo aqui, depois eu mostro a máquina já montada. Bora lá, galera! Reclama agora, vai. Reclama. Fala que tá travando. Não vai travar. Não. Quero só ouvir o Canário falando. Boca cheia, não vai travar. Ó, amanhã. ele trabalha aqui e eu trabalho ali. Se ele falar que tá travando aqui, eu jogo alguma coisa de lá pra cá. Eu vou desenhar um alvo ali na... Põe um boneco, um alvo assim, sabe, na cabeça. Isso aí é conhecido como bullying. O tal do bullying.
Tem a máquina mais forte da empresa. E teve a audácia de falar que tava ruim. Não é que tava ruim, só tava travando. A outra máquina nós estava utilizando com o Windows 11, porque estava com alguns problemas de estabilidade no Windows 10, não tinha jeito de estabilizar a máquina e aproveitar todo o potencial dela, né? Era pior ainda de desempenho. Quando passamos para o Windows 11, ela ficou mais otimizada. Agora vamos formatar aqui, formatei ontem ainda, quando fiz a troca, e botei o Windows 11 e ficou muito ruim, tá muito ruim a máquina no Windows 11, ao ponto de não querer executar aplicativos. Então tá bem esquisito. Como é uma outra plataforma, uma era Intel, outra AMD, uma era uma 12ª geração, outra é uma 4ª geração, são de anos diferentes, datas diferentes, né? Essa é uma plataforma mais antiga, é uma plataforma mais high-end, mas é mais antiga do que eu estava usando da Intel. Então tô instalando o Windows 10 para fazer um teste, porque do jeito que ela tinha ficado, a máquina era rápida para trabalhar, para mexer, só que tava bugada, não tava legal essa máquina aqui. Agora estamos fazendo essa pequena alteração aqui. Vamos botar o Windows 10 em cima, instalar tudo de novo, atualiza, bota programa, bota drive, blá blá blá, e vamos ver como é que ela se comporta no Windows 10. Mas ficou charmosa. Vamos vincular nossa conta Microsoft. Depois mostra ela finalizada.